Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podbrooks, o episódio mais caótico da literatura brasileira. Eu sou o Diogo Oliveira, estou aqui com Santiago e Rafael Zimichute para hoje falarmos de um tema interessantíssimo para você que deseja escrever um livro ou já é escritor. Livros que prometeram tudo e não entregaram aquilo que você pensou que entregaria. Será que o hype das redes sociais faz isso com as obras? Será que outros autores indicam livros que não são tudo isso? E o mais importante, leia muito bem esses livros, porque a sua decepção pode ser o maior incentivo para você escrever uma obra melhor ainda. Então eu vou pedir para um de vocês que deu o tema, que eu não lembro quem foi, começar com o primeiro livro aí. Eu acredito que tem muita gente que vai ficar brava comigo, mas se a própria J.K. Rowling falou que ela estragou o final de Harry Potter, eu não posso trazer outro livro a não ser As Relíquias da Morte, de Harry Potter, J.K. Rowling, né? Eu sempre falei para todo mundo que o final de Harry Potter, na verdade, ele está invertido. Que, assim, se você pegar o Prisioneiro de Azkaban e pegar ó, Relíquias da Morte e inverter, você teria o melhor final da história da literatura, né? E não foi, assim, Harry Potter, ele tinha tudo para ser antológico, porque analisa bem a situação, né? Você tem o final de Harry Potter, ele contra o vilão, que é o cara mais forte de todo. Aí eles usam o mesmo golpe e do Harry Potter vira mais forte. Não tem a mais remota lógica. Mas se você colocar que o tio dele foge da prisão, né? E ele é um cara ultra mega procurado, sabe? E ele vai lá e doa a vida dele pro Harry Potter, né? Um sacrifício final assim seria até muito melhor do que o sacrifício do professor, né, no Enigma do Príncipe. Isso aí, assim, é de longe a melhor reviravolta que teve, assim. Então, eu acho, assim, que Harry Potter, ele tinha tudo, mas ele foi, assim, ele chegou no Prisioneiro de Azkaban, no hype, assim, muito alto, né, tirando os filmes, acho que os filmes estragaram um pouco, mas, assim, no livro, pelo menos, o hype foi muito alto no Prisioneiro de Azkaban, depois ele deu uma caidinha, manteve, né, até o sexto livro, e no sétimo foi ladeira abaixo, assim, como se a autora não soubesse o que tivesse que escrever e tirou um poder que a gente usou até esse termo na nossa fala passada, né, do Deus Ex Machina, que a pessoa não sabe o que faz, traz lá uma solução mágica que aparece do nada e estraga uma história que tinha tudo para ser a melhor história de todos os tempos, né? Todo mundo que eu conheço que fala sobre Harry Potter fala que o 3 também é o mais marcante, o mais legal, que todo mundo curte. É que hoje o pessoal não fala mais nas redes sociais por causa do cancelamento da autora. Mas tava que é totalmente injustificado, né? Mas tudo bem. Mas ficava aquela coisa assim, ano letivo em Hogwarts, lutar contra o mistério, Voldemort tá escondido. Ano letivo em Hogwarts, lutar com o mistério, Voldemort tá... O 4 quebrou isso. Sim. E aí eu sempre fiquei questionando, será que essa quebra é o que realmente deu uma decaída? Ou se a fusão de tudo que deu? Eu gosto muito do Príncipe Mestiço, do Half-Blood Prince, por causa da interação dele, de saber que existia outra pessoa que passou dificuldades, que estudava, que fazia. Mas realmente, o 8 foi o mais maçante para mim terminar de ler. O 8 não, né? O 7º, que os filmes são muitos filmes, né? Sim. Eu achei assim o 7º assim totalmente decepcionante. Não tem uma linha lógica de raciocínio, né? Assim, uma relíquia não leva a outra, se a gente analisar friamente falando, né? Ele não deixa pistas para chegar lá. Então, assim, é como se uma mágica do que vai acontecer, da previsão do futuro, entendeu? Abraçasse ele e trouxesse essa. Então, para mim, assim, foi um livro que tinha tudo para tentar resgatar o que chegou até o 3, porque ele começou muito bem, se você analisar assim. O 1 foi muito bom, eu acho que assim, por uma questão dele ser muito criança, eu acho que ficou legal. Aí a Câmara Secreta eu achei maravilhoso, principalmente a parte que ele fala com a cobra e tal, acho perfeito.
né? O 3, assim, meu, ele levou a sério a 3, mas depois ele deu uma caidinha, mas não tanto no 4, né? No 4 acho que não foi um livro perdido, assim. Mas o 5, 6 e o 7 já deu uma caidinha, mas o sétimo foi ladeira abaixo. Eu achei, assim, uma sequência, assim, desastrosa da Joanne, principalmente pelo fato do Harry Potter não ficar com a Hermione, né? Todo mundo tava esperando. Eu sei que a gente gosta de reviravoltas mirabolantes, né? A gente gosta, mas aquele tipo de reviravolta que revolta todo mundo é mais ou menos parecido com o que o Sidney Sheldon faz no A Ira dos Anjos, que para mim ele tem as melhores reviravoltas. É um livro assim espetacular, que assim já no primeiro capítulo você imagina que ele vai arrastar aquela história até o final. Meu, do nada ele já resolve aquilo e começa uma enchente de situações e fala, cara, isso aqui tá muito bom, mas quando chega no final, só que assim, é Sidney Sheldon, né? Todos os finais do Sidney Sheldon são desastrosos. Então, assim, mas a Ira dos Anjos, tanto que quando fizeram a serialização do livro, eles tiveram que mudar o final, de tanto que os leitores odiaram aquele final, porque assim, foi um final que revoltou todo mundo, assim, de A a Z. Fazia tempo que eu não via um livro que revoltava tanta gente assim, mas o Sidney Sheldon conseguiu estragar uma das melhores obras dele. Eu tô tentando superar o final do Plano Perfeito para ler uma outra do Sidney Sheldon, porque eu tava torcendo pela... Eu gosto do Plano Perfeito. O Céu Está Caindo é legal também, que é com a repórter. Então, mas qual que é o problema do Plano Perfeito? Se você analisar friamente, foi ter colocado a repórter. Porque, assim, ele tava levando a história legal com a menina, com a vingança dela, tava perfeito o livro. Sim. Na hora que ele coloca a repórter rouba a cena. Rouba. Assim, ela acaba com a história do protagonista. Aí, tipo assim, você vê que o autor não sabe o que fazer com a protagonista. Porque, tanto que ele escreveu depois um outro livro só com a repórter, que é O Céu Está Caindo, né? Porque ela ganhou todo né? A gente fala assim que existem personagens secundários que roubam a cena. Ela literalmente roubou tudo, rapou geral, não deixou espaço para ninguém e ficou sem um final. Assim. Geralmente o público elege esse personagem secundário, né? O autor que colocou lá como ele escolhendo. É complicado, cara. É que nem aquele Spencer e Rock também, que o Rock que é o parceiro dele acabou virando um cara tão... Ele tem os próprios livros, teve a própria série solo no final dos anos 80 também. O Joe Pye, o Elvis Cole é a mesma coisa. O Joe Pye, que é aquele fuzileiro malvadão, já teve uns 3 ou 4 livros solo. O Cole fica mais de apoio dele. Isso acontece muito também. Aproveita que você está com a palavra, fala aí qual o livro que prometeu e não entregou. Para mim, o que prometeu e não entregou, assim, é que ele é um livro indie, na verdade, não é uma coisa assim tão... É um chamado Zero Tolerance, o que eu lembrei agora, que eu até digo, graças a ele que eu vi que eu podia ser escritor, porque melhor do que aquilo eu escrevia. É um livro que é basicamente assim, se o Jack Reacher tivesse, como quando o neném, batido com a cabeça, esse seria o James Glade. O cara é um idiota, assim, você vê que o autor não tem mínima pesquisa, ele bota o cara é ex-NCIS, ex-foca da Marinha, não fez uma pesquisa básica sobre as instituições, bota para ele resolver um crime bobo numa ilhazinha. Assim, é muito ruim. E é um livro de 50 páginas. Teve uma época que eu peguei a versão EPUB, eu converti para DocX. Cara, é 50 páginas no Word, mas arrasta. Era ruim assim de chorar. Eu contava o meu idiotice que ele fazia na página. Sério, não tô brincando. Tem uma hora que ele fala assim, he hated politics, assim, odiava politicagem. Aí eu penso assim, ao contrário das milhares de pessoas que amam politicagem. Sim, faz umas coisas assim, totalmente idiotas. É um livro... Um outro também, assim, que acabou sendo uma decepção até do Stephen King, de certa forma,
que é Os Justiceiros, The Regulators. Não sei se vocês já chegaram a ler, com o pseudônimo do Batman. Eu não consegui terminar de ler aquele livro. Até hoje. Eu tenho esse livro há quase mais de 30 anos, eu acho. Eu não consegui terminar de ler. Então, sempre eu vou um dia terminar de ler, porque não foi. Parece com a outra face do Sidney Sheldon, né? Eu falo que o Sidney Sheldon é meu autor favorito, mas assim, ele estava bêbado e drogado ao mesmo tempo quando escreveu a outra face, né? Porque é desesperador aquele livro, cara. Todos os erros possíveis que um autor poderia cometer, ele comete nessa obra. É uma aula em forma de livro, pô. Dá pra Mas, ó, puxando o gancho do Stephen King, tem um que o Stephen King falou bem do livro, um autor que já escreveu o livro com ele, aí eu já não sei se eu criei expectativa demais, ou o ritmo não me agradou, ou no momento eu não estava bem para ler, que é o Ghost Stories, do Peter Straub, que é Os Mortos-Vivos, a versão que eu tinha. É um livro grande, 500, 600 páginas, dependendo da versão, arrastado no começo. Ele tem uma premissa interessantíssima, mas não me pegou. Terminei pela curiosidade, pura curiosidade, mas lento, devagar, tem um mistério sobrenatural, mas não foi assim aquilo que eu aguardei que seria. Agora tem um outro também de terror chamado Quando os Adams Saíram de Férias, que inclusive a Dark Side relançou, mas assim, parece que promete tudo. Se você vai pesquisar sobre livros de terror que fizeram a história, esse aí tá no meio, mas é igual uma amiga minha falou, você tira 3 cenas do livro, o livro ainda continua, você consegue entender toda a história, tirando 3 cenas. Então, assim, são coisas que parecem estar jogada, empurrada, colocada ali só para fazer como se fosse assim, tô matando mesmo, tô fazendo aqui para vocês verem que é o que tá acontecendo, e não movimenta a história. Eu acho que é o que mais atrapalha, assim, quando promete alguma coisa não vai. Que a ideia é boa, interessante, ela foi reutilizada várias vezes, mas ali não desceu uma forma muito boa. A execução não fluiu, né? Talvez para a época, são livros antigos também, né? A mente de leitor de hoje não aceitou bem, só que assim, foi difícil. E eu acho que a gente não pode subestimar também a nossa qualidade como leitores, porque assim, quanto mais a gente lê, mais o repertório aumenta e mais as nossas expectativas vão subindo. A gente vai ficando mais exigente, mais eu quero ver coisas novas, eu quero ver uma coisa melhor, mas bem escrita também. Tem isso. Por exemplo, teve um livro, Kill Clause, é do Greg Hurwitz. Você já publicou alguns livros aqui em português no Brasil, mas não esse, que é de um S. Marshall. Ele tem a filha dele assassinada de uma forma extremamente brutal e ele é ex-militar. Ele é contratado por um grupo que decide fazer justiça com as próprias mãos, ele que seria que meio que o cara que quer fazer as coisas acontecerem. E assim, no início é bem sinistro, é bem legal, mas acaba assim, sendo aí assim, tira um pouco do foco da vingança e mostra aquela coisa que a vingança é sim, a gente sabe, mas pô, eu tô lendo um livro desse de ação que é pra ser aquela coisa. Não, tem até meme. O primeiro assassino lá, ele meio que vira um meme, porque o que aconteceu? O Tim tinha alguma coisa, esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. Ele, como ele é a Ranger do Exército, é esforçadão, tem que saber fazer certas coisas. Ele foi lá, botou uma bomba no ponto eletrônico do cara. O cara estava dando uma entrevista, ele era daqueles grupos de milícia americano que tem. E ele explodiu alguma coisa, eu acho que até com criança, aí o mandado lá estava errado, é aqueles erros, tipo, a cor da casa, essas coisas assim, não pegou, as provas não valeram, ele soltou, ele estava dando uma entrevista, e quando ele está dando uma entrevista, o tio aperta o botão e realmente explode a cabeça dele na televisão. Cara, aí vai falando que o povo fez clipe, era início, 2005, 2006, o povo fez clipe, fez meme com camiseta dele estourando a cabeça, aquelas coisas que a gente sabe que a internet faz pra caramba. Principalmente aí, nos primórdios, né? Exatamente. Sim, com certeza. Aí no final acaba, assim, eu até entendi uma mensagem anti-justiçamento, mostra que às vezes não é tão preto e branco assim, tem muitos tons de cinza. Mas assim, para o que eu achava que ia acontecer, eu acabei um pouco decepcionado. Fez sentido, mas me decepcionou de certa forma. E tem um também que tem 3 filmes. Não cheguei a assistir os filmes,
Mas falou, pô, tem 3 filmes, 3 continuações, deve ser muito bom, que é o Ultimato Bourne. Ultimato Bourne não, é o Jason Bourne, primeiro livro. Identidade Bourne, sim. Identidade Bourne. Eu peguei para ler, ele é um livro grande também, não é uma coisa simples, rápida, mas arrastado, lento. E eu entendo que se passa um tempo muito atrás, então não tinha tecnologia, mas ao mesmo tempo você tem comparativo de outros livros da mesma época que são muito bons e dinâmicos. E aí eu fico, até hoje eu me pergunto, cara, como é que tiraram isso aqui e falaram, vamos fazer um filme que é muito bom, a história, gostei. Por 2 coisas também. Eles pegaram só a premissa, na verdade, que é aquela coisa do... Ele tem amnésia, tem um chip lá no coisa, vê a identidade e sai correndo dos caras. E eu comecei a ler, eu não terminei. Eu tenho uma versão em pocket dele. Cara, ele tem uma maneira de ficar narrando o próprio pensamento que isso ferra com o ritmo com a imersão. A ação do livro se resume, acho que 10% das páginas, o restante é explicação. Acho que isso aconteceu bastante também com o próprio Senhor dos Anéis, né? Se você pegar o livro é extremamente arrastado, mas muito arrastado, assim, e eles conseguiram fazer uma filmografia muito boa, né? Você pega, assim, a trilogia dos filmes, ficou perfeito. O Hobbit pecou, acho que o Hobbit poderia ter ficado numa duologia só. Fizeram o Hobbit, né? Colocaram então, mais coisa no livro mais fino que tinha dele. Então, eu acho que assim, poderia ter resumido bem, mas você falou, conversa bem. Você pegar a premissa da história que parece ser muito mais interessante, e acho que o Jogos Vorazes, não sei se vocês leram, também segue mais ou menos a mesma linha, porque os filmes eu achei interessantíssimo, os filmes, mas quando eu fui ler os livros, cara, eu achei desastroso, assim, a levada da autora, sabe? Ela é extremamente prolixa, assim, que parece que você leu 200, 300 páginas e a protagonista no mesmo lugar ainda, sabe? Ai, meu Deus, nossa, uma coisa horrível. Eu acho terrível isso daí. E o contrário, e livros que vocês achavam que não entregava nada, não entregaria nada e foi surpreendente? Aí acho que tem um monte, né? Aí eu vou dar um exemplo do que, assim, As Crônicas de Nárnia. Eu acho que, assim, para mim, porque talvez muita gente da nossa geração foi pegar a primeira experiência no cinema com o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa e acabou indo migrar para os livros, né? Cara, aí nos livros é outra vibe. Porque ele conta, tem a história anterior do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que é o sobrinho do mago, que é extraordinário, que mostra como surgiu o guarda-roupa, da onde que veio, como que surgiu o mundo de Nárnia, e você depois tem as outras crônicas que são antológicas, assim, é até um pecado, cara, não terem dado prosseguimento na filmografia. Eu acho que merecia 7 filmes, assim, porque eles foram muito felizes nos filmes das Crônicas de Nárnia, mas os livros são espetaculares, assim, é C.S. Lewis no fino. Um que eu peguei assim que me surpreendeu, assim, não é que me surpreendeu, até esperava que fosse bom, mas acabou sendo, foi justamente o que eu comprei junto com o Justiceiros, o Regulators, que o Regulators eu fiquei umas semanas namorando e comprei no meu aniversário, só que junto com ele eu também comprei o Dívida de Sangue, até aquele que virou filme com Clint Eastwood, não sei se vocês sabem, que é um agente do FBI, ele tem problema de coração, aí ele vai investigar a morte da doadora, que foi morta num assalto. E o que aconteceu se eu comprei... Oi? Isso eu ainda não assisti. É legalzinho, mas o livro é bem melhor. E o livro, na verdade, eu comprei pela sinopse, pelo nome que eu gostava de negócio de FBI que eu estava fazendo, RPG do Caçadores Caçados, eu vi Arquivo X, assim eu comprei por essa. Cara, o Dívida de Sangue eu li em 24 horas. Eu não conseguia parar de ler Michael Connelly, cara, e virou um dos meus autores preferidos. Assim, tá no meu top 5 até hoje. Eu tive essa experiência quando eu li o James Peterson, né? Porque o primeiro livro que eu comprei chama Ameaça Mortal.
E tipo assim, eu não tinha ouvido ainda falar do James Peterson, ele estava escrito lá, maior autor de suspense da atualidade. Eu falei, cara, pro cara falar que é o maior autor de suspense da atualidade, numa atualidade com Dan Brown, com caras de peso assim, é muita petulância. E eu acho que vou dar uma chance para esse cara, né? Cara, ele foi assim, espetacular, apesar do Deus Ex Machina, que eu já entendi que faz parte do processo do James, né? Mas, assim, em termos de história, até a parte do Deus Ex Machina é fenomenal. É fenomenal, assim, eu acho muito bom. Só peca naquilo que eu tô comentando com vocês, né? Aquela parte do cara leva a história, chega no clímax do negócio, aparece um personagem que nunca existiu dentro da história e soluciona o negócio, sabe? Então, esse tipo de falha, eu acho que o James no Guia do Mochila das Galáxias, que tem um cara que ele vai na casa de cada um só para xingar a pessoa. Então, ele é o Deus Ex Machina. Ele apareceu ali para fazer aquilo e vai embora. Mas, aqui perto de casa tinha umas casinhas que era assim, pegue um livro, deixa um livro. Aí eu sempre dava uma olhada para fugir da bolha, porque hoje você vai ver livro, o algoritmo vai te mostrar o que você quer. E você vai no sebo, tem um monte de opção, mas você tem que pagar. Ali pelo menos era de graça. Eu falei, vou deixar ao Léo aqui. E eu peguei um livro do Irving Wallace, eu nunca tinha ouvido falar do autor na época, chamava O Todo-Poderoso. Era um cara que o pai dele faleceu, ele ficou dono do jornal que era do pai dele, e aí ele queria ser o maior jornal do mundo, ser mais rico que tudo. E aí é uma trama muito interessante, porque ele começa a pagar os contrabandistas e os terroristas para fazer os crimes e ele ser o primeiro a noticiar. Pô, é uma trama assim que me prendeu, assim, eu não esperava tudo aquilo. Dando o exemplo da Identidade Born, uma época em que a pessoa tinha que ligar e falar, noticia que eu acabei de presenciar alguma coisa, que era a repórter lá, que é a protagonista, falou assim, não, mas a gente já recebeu essa notícia de fulano de tal. Não, mas como assim? Acabou de acontecer. Não, mas a gente já recebeu. E nisso o cara já estava com a edição impressa já do acontecido. Então, assim, é um livro que eu acho que envelheceu bem, porque você consegue imaginar, e me surpreendeu, porque... E depois eu fui procurar, ele escreveu um livro muito bacana que foi de um presidente, que era vice-presidente, virou presidente porque o presidente morreu, e ele era negro, então deu um baita bafafá na época. Então, tem um filme com o Darth Vader, o War James lá. O James Earl Jones. Então, eu não cheguei a assistir o filme, não cheguei a ler o livro, mas eu conheci por causa desse acaso e achei sensacional o livro. Mas também acho que foi a terceira, a antepenúltima obra antes dele parar ou falecer, alguma coisa assim. Mas valeu a pena. E convenhamos, o James Earl Jones tem maior vibe de presidente, convenhamos. Aquela vozerona dele. Eu até vi uma postagem hoje que eu achei interessante. Não sei se vocês conhecem um autor chamado Michael Michael Ealy. Não sei se vocês conhecem. Fez até um filme com a Hilary Swank, ele fazia aquele agente no Fast Forward. Opa, o Rafa caiu. Vamos agir normalmente, qualquer coisa volta a conversa. Mas não lembro dele. Ele, na verdade, estavam dizendo que seria uma boa opção para fazer a biografia do James Earl Jones. Assim, ele é um baita ator. E o filme do James Earl Jones, que eu gosto bastante, não sei se você já chegou a ver, que ele faz o coadjuvante, ele faz o treinador, é Best of the Best, Operação Kickboxer. Lembro. Pô, anos 90 e 2000 tava isso aí, cara. Eu gosto. A team is not a team. O time não é um time se vocês não dão a mínima um pro outro. Vamos embora, vamos treinar. Tá treinando. Eu adorava ele, nossa. Cara, e era um ator marcante. Você vê? Ele aparecia, você sabia que ia ter alguma coisa assim que era. Sim. Ó, o Rafael falou que caiu a net aqui. Vamos. Não, tranquilo. Vamos continuar. O caos vai se instalando. Outro também que eu também não dava nada por ele, assim, eu comprei mais por comprar, assim, eu gostei muito em questão de imersão, assim, é a novelização do jogo Dead Islands. É aquele jogo de videogame, sabe, dos zumbis da praia. Esqueci o nome dele, é Mark Morris, se eu não me engano, o autor. Cara, que livro imersivo. Ele faz umas descrições das ações dos zumbis, ele escreve com um ataque que parece que a pessoa tinha se estourado com uma granada. Cara, é uma descrição que gruda em você. Não sei se você já chegou a ler, Rafael, a novelização do jogo Dead Islands. Ainda não.
Mas sabe qual é, né? Cara, vale muito a pena, muito bem escrito. Aquele livro, você pensa assim, novelização de joguinho. Eu fui na cela, nossa, mãe, que livro... Só o final que, infelizmente, fica em aberto, mas o resto... Cara, falei de novelização de jogo, um dos livros mais marcantes para mim, na época eu não tinha essa cabeça de escritor, mas assim, que eu li, que muita lembrança boa, foram as novelizações do Resident Evil. Quando eu peguei para ler, eu achei sensacional. Eu li do 1, do 2, do Código Verônica, e aí não cheguei a ler do 3, nem sei se tem que falar a verdade, mas eu achei muito boa. Assim. E era uma época que meu inglês não estava tão afiado, então eu entendi o ramo da história por causa do livro que estava traduzido. Eu li também a novelização do primeiro filme que era com aquele da Mila Jovovich. Cara, eles conseguiram humanizar a Alice. Não, foi bem legal. Não é muito difícil também, né? Vamos combinar. Eu não gostei. Ela é meio... Eu sou muito fã da série, né? Do Resident Evil. Eu joguei na época o 1, o 2, o 3, o 4 principalmente, o 4 e o 5, assim, eu virei do avesso os jogos, mas assim, eu achei que eles pecaram, porque o jogo, diferente do que muita gente acha, ele tá invertido, né? Ele começa pelo final, que o final do Resident Evil é a mansão, e depois, assim, um dia antes é o 2. Um dia antes da mansão, e vai retrocedendo. Eu acho que eles não conseguiram fazer essa jogada de mestre nos filmes. Eu acho que eles poderiam ter feito o efeito reverso, né? De começar realmente do começo e fechar na mansão, sabe? Tipo, os 3 filmes eu acho que daria de bom grado, mas eu sou muito fã da Mila Jovovich. Para mim, ela é a atriz mais bonita que tem no cinema, assim, acho a interpretação dela impecável. Mas a história, o storytelling mesmo dos filmes do Resident Evil foi bem desastroso. Foi, assim... Eu assisti o primeiro filme e não segui os demais, porque eu era muito fã do Resident Evil na época. Eu não digo que sou hoje, porque eu tenho uma pausa muito grande. Não cheguei a... Eu joguei até o remake do primeiro. O 2 que saiu o remake eu não joguei. Mas, pô, jogava todos, assim, detonava. O 6, pra mim, é a parte do Leon traz muito aquela emoção. Resolver mistério, tensão, pouca bala. É um jogo que fazia você usar a cabeça, né? Que hoje você paga ou então dá respawn muito próximo. Eu acho que do 1 ao 6, os jogos foram muito bons, principalmente o 4. Acho que o 4 é o melhor, porque ele conseguiu reinventar o jogo. Sim. Trouxe muita ação com terror, coisa que não tinha, né? Poucas franquias conseguem isso, né? De você reinventar algo assim, que nem o Walking Dead, ele conseguiu errar no reinvento da história. Muitas obras não conseguiram se reinventar, mas eu acho que o Resident Evil ele foi muito feliz no 4, foi muito bom no 5, o 6 foi extraordinário. Eu acho que assim, os efeitos especiais do 6 é melhor do que todos os jogos juntos. Muita então, gente, assim, eu ouço muita gente falando mal do 6, mas eu fico quietinho, porque eu gostei pra caramba de jogar o 6. Vocês tinham 3 campanhas diferentes que resgataram o melhor de cada parte, de cada fase do Resident Evil ali, pra você jogar tudo junto. Mas para mim o preferido ainda é o 1, porque no aspecto de storytelling, terror e imersão, o 1 eu acho muito sensacional. O 1, aquela parte dos cachorros, quando eles entram, assim, quebra a janela e... Não, você tá lá, você vai pegar alguma coisa, vem uma cobra gigante, assim, pra tentar te matar. E o jovem de hoje não vai saber como que é você só poder levar 6 itens e você chega lá e você fala, pô, não é essa chave, você tem que voltar para onde tá o trocar. Isso me lembra um pouco do meu processo de escrita, que você vai escrever, tem que refazer, parece um recebido. E um filme que eu gosto muito... O Enigma Blake, ele foi escrito dessa forma. O Enigma Blake, né? Assim, eu escrevi porque em 9 noites, né, que se passa a história. Então, assim, eu escrevi a primeira noite, escrevi a segunda, voltava pro primeiro. Escrevi o primeiro, o segundo, escrevi o terceiro. Quando teve, acho que a quinta noite, que dá a reviravolta, eu tive que voltar
reescrever tudo para chegar no plot twist, porque nem eu imaginava que iria ter aquele plot twist. Aí eu falei, não, esse plot twist vale a releitura de novo da obra e trabalhar até chegar aqui, né? Então acho que é feliz quando a gente consegue fazer esses retornos, porque eu gosto bastante. Um filme da Mila Jovovich que eu gosto muito, não sei se você gosta, aquele A Trilha, aquele da praia. Não, eu gosto do, acho que é os 5 macacos, 4 macacos, não lembro agora. 2 macacos. Que é com o Bruce Willis. 2 macacos. Ela tá nesse? Eu não lembrava, não. Não, é 12 tá macacos. Quinto elemento. Lilu, aí mostra a identidade. Pra mim, acho que até o livro, o filme de estreia dela, se não me falha a memória. Mas eu acho maravilhoso. O Stuck lá, meu homem. O Bruce Willis, eu sou muito fã do Bruce Willis, né, mano? Cara, pra mim, ele é extraordinário, seja em suspense, seja em filme de ação, ele é extraordinário. Eu era fãzaço Duro de Matar. Eu até inspiro muito o Gregory Evans no personagem dele, né? Cara, principalmente naquelas fases. Aquela cena do Duro de Matar, que ele tá com a espingarda nas costas. Não, tô desarmado aqui. Tô sem nada. Tira a escopeta e dá um tiro no... Eu acho sensacional. Sim. Ali você pode jogar assim, absoluto cinema, entendeu? Mas a minha parte favorita ainda, favorita, assim, talvez uma das favoritas da história do cinema, é quando ele chega em casa e ele percebe que tem um amante no quarto da esposa, assim, né, mano? E ele fala assim... É o Boy Scout, último Boy Scout. Eu vou dar um tiro aqui. Mano, é espetacular. É espetacular. Ali é o melhor amigo dele. Você chegou a Bruce Willis, assim, no auge do negócio, cara. Aquela parte ali, aquela cena que é o detetive que tá sempre à frente de todas as coisas, cara. Pra mim é espetacular. E eu digo, esse filme, na verdade, não é do Duro de Matar, é o último Boy Scout, aquele do futebol. Eu sempre brinco, ele é o primo mal do John McClane, né? Aquele primo gêmeo, só que ele é capaz de fazer coisas horríveis. Eu sempre digo, o último Boy Scout nunca seria feito hoje, cara, porque ele não serve para os tempos modernos. Tem uma cena que eu gosto muito dele, que é a conspiração, um negócio lá que era um dono de time de futebol americano, que ele queria legalizar as apostas, ele estava tentando matar um senador que o Bruce Willis não gostava, que era o único que não queria aceitar entrar no jogo. Aí eles tinham uma gravação lá dele falando com o senador, dele tentando comprar o senador. Aí ele fala assim, olha, se acontecer alguma coisa com essa gravação, cara, já sei, você vai mandar para a polícia, o vilão. Não, polícia não, eu vou mandar para a máfia. Aí vamos ver o que eles vão achar de você acabar com a renda de $2 bilhões de aposta. Vai ser que nem um Poderoso Chefão, você vai acordar amanhã, vai ter uma cabeça de um cavalo do teu lado, aí vamos ver se tu gosta. Cara, ele tinha esse lado mal, assim, e eu gostava muito dele. Mas é aquela coisa que eu tinha comentado esses dias, do personagem cinza, né? Que ele não é nem bonzinho demais, ele não é nem bonzinho demais. Ele é o que precisa ser, sabe? Isso que eu gostava dos personagens dos anos 80, até metade dos anos 90, assim, né? Um exemplo é o Stallone Cobra, sabe? Ele chegava e ele tinha falas mágicas para tudo. Você é a doença, eu sou a cura. Aí já começava a tirar tudo, sabe? Eu acho maravilhoso as falas dessa galera dessa época, assim, né, mano? Eu acho era dos brucutus, cara, que assim, era só porradaria e não tinha essa coisa assim, não, mas perante a lei, você não sabe, não tinha consequências, os caras só ia lá e resolvia. Na verdade, até o Stallone Cobra tinha uma cena que o cara vai... mas o jeito dele, ele pega o cara, bota o cara que fala isso pra família dele. Até se você pegar os próprios filmes de comédia do Stallone, por exemplo, aquele Pare Se Não Mamãe Atire, né? Ele tem muito essa vibe assim, né, mano? Pô, a mãe do cara chega, não mexa com o meu menino! Pá! Sabe? Cara, eu gosto dessa coisa cômica, né? O filme do Schwarzenegger, Last Action Hero, lá, que é do videogame, e o cara vai pro... Sim. Aí quando o vilão chega lá, ele mata uma pessoa no beco, e ele espera a sirene chegar, assim, não chega nada, aí ele fala assim,
Eu acabei de atirar num cara, ele morreu aqui, e dá outro tiro, e não acontece nada. Ele fala, esse mundo é maravilhoso. O vizinho mandou ele calar a boca. E convenhamos, o último Grande Herói, o Last Action Hero, ele é um filmaço que ele, infelizmente, eu acho que ele foi produzido 10 anos antes do que deveria ter sido, porque eu acho que tinha que ter tido um distanciamento entre o filme e esses Action Heroes para funcionar, porque, cara, esse filme é ótimo, esse filme é muito engraçado. O Schwarzenegger, ele tem um timing cômico que a gente não imagina, esse filme é muito bom. E assim, para você que está ouvindo o podcast, assista em inglês, só para ver o Schwarzenegger recitando Shakespeare com a voz maravilhosa dele. To be or not to be. E sendo que o vilão, esse que você falou que matou de propósito, é aquele, o Tyrion do Game of Thrones, o Charles Dance. Pô, o cara, desde aquela época, ele fazia uns vilões sinistros. Inclusive, você citou uma coisa assim que eu acho que é interessante. Eu não gosto muito das adaptações em brasileiro dos filmes, cara. Eu acho que perde muita qualidade, assim, em termos de essência. São poucos, assim, animes e filmes que as dublagens ficam realmente muito boas, né? Acho que Yu Yu Hakusho se sobressaiu, mas você pega Saint Seiya, por exemplo, se você ouve o japonês, a voz do Seiya é uma coisa muito grave, assim, né? O que eu mais uso, na verdade, é o Orochimaru do Naruto, que como ele tem o poder de cobra, a fala dele é como se fosse escamosa de cobra também, né? Sabe, é muito assim, muito sombrio a coisa. É quando chega aqui no Brasil, oi, tudo bem? Meu nome é Orochimaru. Eu sou, cara, é muito ruim. Tem muita coisa assim que. Exemplo, você vai assistir algum tokusatsu no áudio original e dublado. Porque na dublagem, parece que a tonalidade da voz não muda muito. Mas se você ouve no original, a mímica da pessoa mais a voz traz uma emoção, sensação. Black Kamen Rider é um exemplo claro. A dublagem brasileira é uma coisa, mas você vê emoção mesmo, tem que assistir legendado. Porque ele tem entonações, os golpes têm outro timbre de voz. Quando ele tá bravo, quando ele tá triste, mesmo de máscara, você sabe identificar que tá acontecendo isso. Mas na dublagem... Eu sempre digo, aquela cena que o Shadow Moon pega a Petrol Hope dele, a moto, você consegue ver pela linguagem corporal do dublê o medo que ele tá. E isso também tem no Charivan, também outro tokusatsu, que é muito bom. Tem um episódio que eles criam um monstro a partir dos dados do Charivan, assim, força de chute, de soco, e tem uma hora que o monstro ele rebate o golpe final dele. Ele só olha com a máscara, mas você sente que ele está em pânico. Isso é muito legal. Mas é isso que a gente fala, a dublagem, ela precisa... Por isso que eu falo do Yu Yu Hakusho, né? Porque os dubladores, eles tiveram a liberdade de fazer o que eles quisessem, porque era um anime assim, a gente precisa trazer alguma coisa... Eu tava dando esse hype todo aí. Para completar o que o Saint Seiya abriu a janela, assim, né? Então, os caras viram que o cara era meio malandro, assim, os caras eram do Rio de Janeiro. Falaram, vamos fazer uns negócios como se estivesse no Rio de Janeiro. Cara, e ficou maravilhoso. Ficou assim, tanto que ele é considerado a melhor dublagem de todos os tempos de seja anime, de qualquer coisa. É uma referência de dar liberdade para o cara poder fazer. Acho que quem conseguiu fazer isso também foi o Shrek, né? De ter essa liberdade de falar com o do... Se você reparar, quando você assiste os desenhos mais antigos do Batman, o Batman Bruce Wayne tem a mesma voz. Sim. Uma vez eu vi um meme, tava de uma americana que ela falou: vocês sabiam que no Brasil o Leslie Nielsen e o Batman têm a mesma voz? E é o mesmo dublador. É o mesmo dublador, Marcelo. E você vê que os timbres de voz do Batman e do Bruce Wayne são bem diferentes. Tanto que o Márcio Seixas ele ficou afônico. Teve uma época ali que ele tinha que dublar, parece que vários episódios do Batman em sequência. Quando ele parou, ele foi falar, não saía a voz. Eu gosto desse vozeirão assim, faz sentido ele ter uma voz imponente, impositiva, até porque uma das funções do Batman é botar medo nos criminosos. Sim. Então ele tem que ter uma voz aterradora. Tanto que, de certa forma, foi o Christian Bale. Né?
O Bruce Wayne, ele já é um cara que é uma lanterna. Ele tá... Né? Eu sou o Bruce Wayne. Não. Ele já tem uma voz doce, né? Uma voz melosa, porque ele é o cara que curte a vida, tudo. Eu acho assim, nesses Batman antigos, pecava por causa disso. Pegava uma voz só e mandava pra tudo, né? Sim. Tanto que é interessante, porque se você vai escrever um livro de super-heróis, isso você não consegue colocar tão forte. Porque senão você ia ter que sinalizar que a voz estava mudando toda hora. Ou você põe uma tipografia diferente. Que é geralmente ou comentar, assim, fazer alguns comentários de que, principalmente se narrar em primeira pessoa, dá para... E eu acho que, assim, dá para no livro, como a gente tem as outras versões da ambientação, ele pensando, ele fazendo, tanto que, inclusive, eu estou até para ler, eu já não teve tanto essa questão da voz. Eu li recentemente a novelização do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Não teve tudo, mas teve umas coisas bem legais. A briga do Bane é bem narrada, aquela primeira briga que o Bane quebra a espinha dele. É bem narrado, o Bane é bem descrito, assim, eu gostei bastante. O cara que escreveu bem. E uma coisa até que você comentou dele como Batman, né? Isso que eu achei ruim. Na revista, ele descobriu que o Batman era o Bruce Wayne, invadiu a mansão Wayne e quebrou a espinha do Bruce Wayne, né? Então, assim, ele quebrou o Batman 2 vezes, sabendo a identidade secreta e o corpo físico. Sim. Tanto que eu acho muito legal que ele... cinema, assim, em 2 horas, 2 horas e meia, você conseguir pegar todo esse ponto e jogar lá. Mas para quem acompanha os quadrinhos, é triste mesmo. E convenhamos, assim, eu achei que o Dark Knight Rises ele fez uma coisa muito boa, porque ele conseguiu diminuir tanto uma saga longa quanto Queda do Morcego, quanto também Terra de Ninguém. Ele conseguiu juntar, fez até um pouco de Batman Messias, cara. Mas e fez às vezes foi porque o Heath Ledger morreu. Que até também. hoje não seria, né, a continuação com o Coringa lá. Eu acho que eles vão botar Eu achei que foi muito bem escrito. Indiferente de morte, de personagem, não. Eu acho que a trilogia foi muito boa. A trilogia ela foi muito feliz. Aquelas antigas, a do Tim Burton, que eu achava muito boa, mas essa aí deu uma atualizada muito bacana. É que a do Tim Burton, se você analisar os personagens, seja o Coringa ou seja a Mulher Gato, que é no 2, eles têm tiradas muito próximas do que era a revista. Então, assim, você pega um Coringa, na minha opinião, mais fiel das revistas é o do Tim Burton. Na hora que ele pega, ele tira o revólver, tava sorrindo em todo mundo. Eu acho sensacional. Mas, assim, e aquela Mulher Gato que dá aquela lambida assim, ó, no rosto inteiro, assim, ó. Cara, o Pinguim, cara, é difícil você levar o Pinguim tão bem levado que nem foi pra lá com o Danny DeVito, com aquela desfiguração e tudo mais. Coisa que o Schumacher não foi bem no... É uma coisa que não teve muito hype, não fez muito marketing e entregou mais do que a gente esperava. Sim. Se você pegar aquela duologia do Tim Burton, não teve muito hype, mas ele conseguiu fazer um bom Batman, um bom Coringa, um bom Pinguim, uma boa Mulher Gato. Eu achei que foi assim, muito bem trabalhado. Diferente depois da continuação, que foi desastrosa. A gente tem que esquecer até hoje. Ele colocou no peito, bate cartão. O Bane era mais uma marionetezona. Pô, o Bane era uma marionetezona. O Bane era uma maravilhosa, forte. Sabe qual é a melhor? Eu acho qual a melhor sacanada que o Nolan dá no Schumacher, de certa forma? Ele faz do Bane exatamente a mesma coisa que é o Bane do Batman e Robin, que é o capanga morre da vilã. Só que ele entende o seguinte: o capanga ele não precisa ser burro. O capanga, pelo contrário, ele é a pessoa que vai estar ali no lugar. Ele é aquela pessoa que tem inteligência situacional. Então, o Bane não pode ser burro. E eu acho que o problema também foi o seguinte: o Josh Schumacher ele fez errado, porque ele era um ótimo diretor. Sim, não, ele fez por um fio, ele fez 8mm, ele fez Dia de Fúria. Cara, imagina se ele levasse a série e fizesse o Batman nessas 3 premissas. Ia ser maravilhoso.
Ia ser uma primeira trilogia do Batman de muito sucesso. Né? Batman e Robin, né? Que não tinha. Sim. E uma coisa que eu acho, falar assim, se pusesse um Robin no universo do Nolan, ele ia estragar. Eu discordo. Eu acho que assim, você tem como adaptar, porque o Robin, principalmente o Tim Drake, as histórias dele são muito boas. Sim. Porque, na e verdade. A história é sombria, né? A história é muito sombria da família Drake. Sim. Então, acho que encaixaria bem nesse universo. Eu acho que cairia legal também um Jason Todd ali como Robin. Também. Eu acho que combinaria mais com a premissa do segundo Nolan. Ele roubando roda de carro e tipo, tentando repondo o lugar de alguém, o Batman tentando repor o lugar de alguém, o outro tentando se encaixar em tudo aqui. E até mesmo, eu acho que encaixaria bem a questão do Coringa ter matado ele voltando no final. Seria esse o terceiro filme do Nolan que não foi, porque o Heath Ledger morreu, que ia dar um pulo. Isso é legal. O Coringa atira na filha do Gordon, mata o Robin, que é o que a gente quer ver, meu. E ele voltando, cara, do mundo dos mortos, cara, e indo lá bater de frente com o Bruce Wayne, por que ele não fez nada contra o Coringa, cara? Cara, ia ser espetacular, mano. Mas eu acho que no 3, eu acho que eles não iam usar o Coringa, porque eu acho que ia acabar ficando excessivo. Salvo engano, não sei mas um quarto livro, um quarto filme, eu acho assim, voltando o Coringa, fazendo esse plot do Coringa matando o Robin, né, o Jason Todd, ele voltando dos mundos dos mortos para ele bater de frente com ele, por que você não fez nada? Eu acho que seria o final perfeito da saga, certo? É que esse Batman era mais, em tese, realista. Eu não sei se eles conseguiriam fazer esse plot assim mais fantástico. Seria legal, eu gosto dessa ideia do poder, eu gosto muito. Mas se você parar para pensar, o Ra's al Ghul, ele tirou essa coisa do mais dos Lázaros e tudo, né? Do Batman mais humano. Se você olhar friamente falando, o Ra's al Ghul, ele corta essa parte. Eu acho que até o Ra's al Ghul, beleza, ele é bem humano assim, mas quando entra o Ra's al Ghul, já muda toda a dinâmica da história. Né? Mas você vê que, por exemplo, não tem Poço de Lázaro. O Ra's al Ghul, na verdade, é uma ilusão do Henri Ducart. Quer dizer, ele fez uma coisa meio... Assim, tem elementos fantásticos, aquele negócio da flor, etc, etc. Do gás do medo, do espantalho. Mas você também tem essa... Como é que eu vou dizer? Você não tem o Poço de Lázaro, que é um elemento bem fantástico. Eu acho interessante. Do real, né? Sim, ele tentou bastante, assim, o equipamento, tanto que eu até vi um vídeo sobre o Cavaleiro das Trevas, eles mudaram o traje, que é aquele traje no primeiro que era todo durão, botaram um traje exatamente, porque como é que ela vai pegar 5 ou 6 bandidos e não vira o pescoço? O Ben Affleck reclamou, né? O Ben Affleck falou que o Batman dele é muito equipamento. Mas uma coisa que eu falo que atrapalha, para quem é fã de quadrinhos, atrapalha a adaptação, justamente é a morte e a ressurreição. Que a gente sabe quando alguém morre nos quadrinhos, não é eterno, uma hora vai voltar. Agora, o filme não é difícil, porque o filme tem todo um outro processo por trás, né? Uma outra mídia. Não dá para você ficar... É mais fácil trocar o ator que interpreta o personagem do que falar que um personagem morreu e voltou. Talvez um seriado funcionasse melhor, né? Sim. E o ator envelhece também. Tem essa questão, por exemplo, por mais que a gente goste do Hugh Jackman, a gente sabe que em alguma hora ele já não vai poder mais ser o Wolverine, porque o homem... Esse último aí me surpreendeu, porque eu pensei que também não ia rolar com ele. Exatamente. E tem uma história do... acho que é Vingador. O Velho Logan por causa disso, né? Sim. Oi? Eles já fizeram o Velho Logan exatamente para fechar o ciclo, né? Sim. E fecharam mesmo com o Deadpool 3, justamente para... Pronto, tá aí, viram o Wolverine de uniforme amarelo. Eita, todo mundo feliz agora. Pronto, não enche o nosso saco mais. Mas tava devendo, porque aqueles uniformes do X-Men lá do filme eram muito ruins, né? É todo mundo de preto, assim, mano, sabe? Parece uma festa black tie, assim. Era a hype do Matrix na hora do X-Men ali. Também teve
E eu acho que, assim, não tinha havido ainda, eu até entendo um pouco do X-Men, porque ele foi o segundo filme de herói que teve. Teve o Blade, teve esse. Eles usaram um pouco a estética do Blade, porque eu acho que eles não acreditavam que se colocasse de uma forma literal ficaria bom. Eu acho que eles ficaram com certo mesmo. Preferiam fazer um negócio assim que atrai todo mundo do que colocar um negócio colorido e o pessoal meio que, não vou ver. Porque tinha o equilíbrio para o fã e para quem não era fã. Eu até gosto da piadinha que ele fala assim, atrás de preto, você queria o quê? Amarelo com lista vermelha? Assim, fez uma brincadeira ali que eu achei legal. Aliás, é um filme muito bem humorado, esse primeiro X-Men, eu gostei bastante, assim, apesar das mudanças, que é aquela história. A gente também tem que ver que, imagina vocês pegarem uma garrafão de Coca-Cola, tentarem fazer caber numa latinha. Não vai dar, você tem que escolher. Qualquer adaptação de quadrinho sofre por esse mesmo problema. Aliás, qualquer adaptação literária do cinema. As primeiras revistas dos X-Men, a primeira geração, né, eles tinham o mesmo uniforme, todo mundo com uniforme azul e amarelo. Amarelo e azul. Isso. Eu queria ver, aliás, no novo filme lá que veio, teve, né, o Fera antes de virar um monstro azul e tal. Isso. Mas eu olhei assim e falei, pô, não era o que eu esperava, porque eu esperava um Fera maior, entendeu? Não um carinha magrinho com pé grande. Pareceu mais um Hobbit do que o Fera que eu queria ver. No desenho animado, que nem vocês sabem, né, que eu era para ter sido escritor dos X-Men do Homem-Aranha, porque eu sou muito fã desse universo, fiz teste, bateu na trave de Anuim. Então, assim, eu sou muito fã e eu acabo sendo muito crítico por causa disso. Então, eles fizeram aquela magia lá do cada coisa é um universo, por isso que o Venom, né, o nascimento do Venom não é nos Guerras Secretas, é porque veio uma aeronave. Então, assim, eu acho que peca muito quando você tem essa coisa dos multi-universos nas histórias em quadrinhos, né? Tem também esse ponto aí. Não é à toa que na hora tem uma crise aí para dar uma reorganizada em tudo. Ou Mega Evento, por exemplo. Eu comecei a ler na morte do Super-Homem, assim. Deu para entender, mas, por exemplo, não sei se vocês lembram de um arco do Superman que ele mata os kryptonianos, ele vira o Gangbuster, o Predador, que ele usa um capacete, não sei se vocês lembram desse arco. Imagina para quê? Terminei de ver Superman 4 em busca da paz contra o homem nuclear. Vou lá comprar o meu quadrinho e vejo ali Superman no Gangbuster. Que troço é esse? Eu até brinco, Superman é bem escrito, mas é um novelão, cara, é um soap opera aquilo ali. Se você não tivesse acompanhando o trem, isso eu entendo. Você tem que ter, infelizmente, esses pontos de entrada também. Você tem que equilibrar o leitor, que até eu estava falando até para o Diogo antes da gente começar a live. Uma das coisas que eu mais gosto de quadrinhos são essas puxadas de fio, tipo o Venom. Entre a Guerra Secreta e o Venom, você tem mó tempão. Você tem ele usando o uniforme negro, ele deixando o uniforme negro de lado, aí só depois vira o Venom. Você tem uma coisa que é o Hank Henshaw, Super Cyborg, que ele era aquele cara que transferiu a consciência para as máquinas um mó tempão, depois voltou como ciborgue. Eu gosto dessas coisas, dessas puxadas de fio, de meada, assim. Eu acho isso muito legal em quadrinho. Para mim, tem cara assim, pô, essa ponta aqui tá solta, a gente precisa fazer alguma coisa. Alguém vai lá, puxa esse fio, traz para cá, só que amarra muito bem feito, entendeu? Mas não é toda hora que funciona também. Tem uns exemplos aí que às vezes a gente vê. São desastrosos. Eu nunca vou esquecer. Mas a Marvel, eu acho que consegue conduzir bem nesse sentido, né? A DC acho que peca um pouco mais, né? Nessa pelo tanto que a gente sabe que os pecados lá são maiores nesse ponto. Porque assim, até porque os super-heróis da DC são maiores do que os da Marvel. Então acho que o da Marvel permite essa flutuação mais. Por exemplo, você fazer um Homem-Aranha sem ser o Peter Parker, já acho que não funciona um Superman sem ser o Clark Kent, daí por diante, né? Então acho que a Marvel ela conseguiu flutuar bem
Acho que só o Flash mesmo, que com o Wally West, o Barry Allen, que conseguiu fazer 2 Flash. O Flash do Barry eu achava mais legal que o Flash do... Não, aliás, o contrário, né? O Flash do Wally tinha horas que eu achava mais legal que o do Barry. E aí depois, refazendo, remoldando, aí você fica meio dividido. Mas quando o Kid Flash virou Flash, eu achei sensacional. Sim. Faz sentido. Também quando... Pode falar. Não, pode falar, eu achei, não tinha ouvido. É meio controversa, mas eu achei que combinou muito bem com o momento. Foi quando o Robin, aliás, o Asa Noturna assumiu o Batman e o filho do Batman virou o Robin. O Damian, sim. Muito bem colocado. E foi para o momento. A gente sabia que aquilo não ia durar, porque deve ter muito fãzinho do Batman reclamando daquilo até hoje, que não deveria ser. Mas eu achei que super combinou, entendeu? É uma passada de manto. Que foi teste, né? Viu que talvez não fosse. Eu acho que se tivesse passado o manto pro Damian, eu acho que o Damian combina mais Ele tem mais Batman. um aspecto de Batman, mas acho que era muito novo na época, né? Que ele era criança ainda. Então, mas o que eu estou falando, mas eu acho que combinaria muito mais, até pela aura mais sombria do Damian, né? Porque o Bruce Wayne é legal pela aura sombria dele. Aí quando você passa o manto, nenhum dos Robins tiveram, tirando o Jason Todd quando ele volta da morte, mas assim, todos os Robins eram uma coisa mais infantilizada, mais bobinho, justamente, né? Dava a impressão que o Batman trazia para ter um pouco mais de humanidade na criança que estava lá do lado. Aí quando você transforma o Robin em Batman e o Damian sobe para Robin, aí fica assim, o Robin é sombrio e o Batman já é uma coisinha mais doce, assim. Acho que... É aí que eu falei, eu achei que ficou legal pro momento. Não dava para seguir assim até o resto, porque ia quebrar tudo que você já construiu de um Batman. E nitidamente, você via nas revistas que o pessoal percebia que não era Batman. Não, e assim, o Dick Grayson, ele até sabe ser sombrio, só que ele não é sombrio e carregado como o Bruce Wayne. Tanto que tem uma história que eu gosto, que é a Vitória Sombria, que mostra o Alfred vendo o Dick Grayson vindo para a mansão Wayne, o Alfred estava vendo assim, ele estava vendo as respostas do Bruce Wayne no Dick Grayson. Ele falou assim, não vou deixar. Ele seguiu o caminho do Bruce Wayne, que é o caminho do isolamento. Tanto que o próprio Bruce Wayne fala, eu tenho orgulho de você. Ele fala para o Dick Grayson isso no Crise Infinita. Eu tenho orgulho porque você conseguiu se tornar uma melhor do que eu. Eu acho isso muito legal. Mas aí peca, né? Você perde a essência do personagem. É isso que como eu falei, o Damian, ele tem muita vibe, porque ele foi criado lá pelo Clube dos Assassinos lá. Então, assim, ele tem já uma aura sombria. É legal dele porque ele, como Robin, ele já era um Robin sombrio, entendeu? Então, assim, destoava do Robin. Então, assim, ele estragou o Robin, mas eu acho que ele melhoraria o Batman. Seria a junção do Batman, Bruce Wayne com Azrael, entendeu? Daria um Damian, praticamente. Daria um equilíbrio perfeito. Sabe? Um Azrael com controle. Porque o Azrael, ele é no Very Hard, né? Ele é um cara no Very Hard. Ele gosta de sair na mão, de esmirilhar os caras mesmo. Mas o Damian já não tem essa vibe já de querer esmirilhar. Ele tem a vibe de querer acabar com o conflito. Então é muito legal. Eu virei a cara. Eu não curti tanto ele. Mas trabalharam muito bem essa companhia dele tudo. E aí tira aquela coisa, né? Do Bruce Wayne ser o cara que tá recolhendo crianças órfãs por aí. Entendeu? Eu gosto daquele meme da menininha do Batman vs Superman, que ele pega a menininha e começa a chamá-la de Robin. Tá tudo bem, Robin? A menina quem tá segurando é o Ben Affleck. Bom, senhores, está finalizando aqui mais esse episódio. Como sempre, ninguém nem lembra qual foi o assunto inicial, mas se você ficou até aqui, já deixa o like aqui no nosso podcast, deixa um comentário se você acompanhou alguma dessas obras, qual o livro que decepcionou vocês, porque pensavam que entregaria muito mais. E semana que vem a gente volta com mais um episódio caótico aqui, com esses 3 lobos escritores. Tchau, tchau.